Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Amém. Boa noite. A paz do Senhor. Célio, eu tomo posse, tá? Toda vez que você fala isso, às vezes eu não comento, mas aqui eu sorrio. Sejam bem-vindos a mais um Tempo com Deus. E hoje nosso tema é o pecado e suas consequências. Vou estar lendo lá 2 Samuel, capítulo 12, versículos 7 a 14. Se vocês quiserem abrir, 2 Samuel, capítulo 12, versículo do 7 ao 14. A palavra diz assim: Então Natã disse a Davi: Este homem é você? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei sobre Israel e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu te teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres, tomarei as suas mulheres, a sua própria vista, e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia.
porque você o fez em secreto, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá, mas porque com isso você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem também o filho que lhe nasceu morrerá. E essa palavra aqui nos mostra, né, o pecado que Davi cometeu e as consequências que o pecado trouxe para a vida dele. Davi, ele ficou com uma mulher chamada Betseba, e essa mulher ela era casada com Urias. E Davi pecou contra o Senhor e ele fez tudo no secreto, tudo escondidinho para que ninguém visse, ninguém ficasse sabendo. Quando ele ficou com essa mulher, ela engravidou. Aí Davi tramou assim, né, para matar o marido dela na guerra. E ninguém ia ficar sabendo, todo mundo ia achar, tipo assim, o marido dela faleceu, depois ela ficou com Davi e engravidou. Só que Deus viu. Às vezes a gente faz alguma coisa de errado e pensa assim, ninguém tá vendo mesmo. Mas Deus viu. E por causa desse pecado, Davi trouxe, né, ele mesmo com as próprias mãos, ele trouxe várias consequências para a vida dele. Davi teve um filho, o filho ele ficou enfermo, o filho morreu. Os outros filhos de Davi, estrupou a filha dele, um matou o outro, e foi só confusão. Como nós lemos na palavra, o próprio Deus mandou que falasse com Davi que a espada nunca afastaria da casa dele. Não, Daiane, mas quer dizer que se eu pecar, tudo isso vai me acontecer? Não. Deus nos deixou esse exemplo na Bíblia. Mas também, aqui, se você ler a história toda, a história é grande, não tem como eu ler aqui, mas vou dar uma resumida. Davi, ele teve a oportunidade de pedir a Deus perdão, né, de se humilhar na presença do Senhor. Davi, ele assumiu o seu erro e ele reconstruiu a sua vida. Aqui fala depois que Davi teve um filho chamado Salomão, e Salomão foi um grande homem, e Davi, ele reconstruiu a sua vida. Então, o pecado, mesmo Deus nos perdoando, ele traz as suas consequências. Porque Deus nos corrige. Deus quer que a gente aprenda, né, com aquela situação. E foi o que aconteceu com Davi. Mesmo Davi tendo pecado, mesmo Davi tendo caído, ele não ficou colocando culpa no seu pecado. Mas a mulher estava tomando banho ali e eu vi. Mas fulano de tal. Às vezes a gente coloca culpa no pecado da gente. Mas é minha amiga que me fez fazer isso. Mas foi fulano de tal que me fez. E pra gente ter o perdão de Deus, nós temos que ser humildes e assumir. Eu pequei. Davi assumiu o seu erro. Ele falou, eu pequei. Então, Davi se humilhou, pediu perdão ao Senhor. E Deus se alegrou com aquele coração, né, quebrantado ali. E Deus deu para ele uma nova oportunidade. Ele pôde reconstruir a sua família. E o pecado, ela nos afasta do Senhor. O pecado atrasa a promessa de Deus para nossa vida. Às vezes nós estamos ali passando por tribulações, por momentos difíceis, e a gente vence aquela fase. E a gente está firme com o Senhor, está buscando, está orando. E aí a gente, quase na hora de receber a bênção, a gente vai lá e cai e peca. E isso faz com que a bênção
demore mais e mais a chegar. E o pecado gera tristeza. O pecado nos afasta de Deus. A melhor forma de afastar o pecado é aproximar de Deus. Tenha uma aproximação de Deus através da oração, da leitura da palavra. Jesus morreu na cruz para que o homem fosse capaz de ter uma intimidade com Deus. O pecado impede de recebermos as bênçãos do Senhor. O pecado gera consequências. Davi pecou em secreto. Davi foi chamado por Deus para ser diferente, mas Davi pecou e denegriu o seu nome. Davi desprezou a palavra do Senhor. Davi desprezou o próprio Deus. Quando nós pecamos, nós não estamos só desprezando a nós estamos desprezando também a Deus. Porque a gente está fazendo algo que não vem de Deus, que não agrada o Senhor. Então a gente está desprezando o Senhor na nossa vida. Quando pecamos, nós desprezamos e prejudicamos o propósito de Deus para a nossa vida. Quando pecamos, nós colhemos frutos do pecado. Temos que cuidar do que o Senhor nos deu. O Senhor já tinha dado para Davi uma esposa, mas mesmo assim, Davi quis o que o Senhor não tinha para ele. Davi já tinha mulheres, né? Porque naquela época tinha mais de uma mulher. Então Davi já tinha mulheres. E mesmo assim, ele não estava satisfeito e ele quis ter uma mulher que era casada. Então ele escolheu isso para a vida dele e ele colheu aquilo que o pecado trouxe de consequência para a vida dele. Você tem cuidado das coisas que Deus te deu? Você está olhando as coisas que Deus não te deu, que não são para você? O que você tem feito? Você tem cuidado? Você tem abençoado? Você tem protegido as coisas que o Senhor te deu? Ou você está de olho nas coisas que Deus deu para outra pessoa? Né? Porque Davi tinha esposa, tinha mulheres, mas ficou de olho na esposa do outro. Não coloque desculpas quando você pecar. Só vai haver cura quando você assumir seu erro e seus pecados. Davi assumiu seu pecado. Deus perdoou. Mas Davi não deixou de ser atingido pelas consequências do seu pecado. Deus nos perdoa, mas Ele nos corrige. E a correção de Deus, ela dói. O pecado, ele é destrutivo. Embora haja misericórdia para nós, embora haja perdão, mas mesmo assim sofremos as consequências do pecado. Toda vez que pecamos, algo em nós morre. Muitas vezes perdemos algo por causa do pecado. Davi pecou e a espada nunca afastou da família de Davi. Os filhos de Davi estruparam a sua irmã, ficaram com as esposas dele, tudo isso fruto do pecado. Pense antes de pecar, pois as consequências são grandes. O pecado nos destrói. O pecado destrói famílias, empresas, amizade. Davi humilhou na presença de Deus. Davi, mesmo no meio do pecado, ele buscou a Deus e reconstruiu a sua vida. Então, se nós estamos vivendo no pecado, se nós estamos fazendo aquilo que não é da vontade do Senhor, ainda há uma chance. O que nós devemos fazer? Arrepender dos pecados, orar a Deus, buscar o Senhor e reconstruir a nossa história na presença do Senhor. Reconstruir a nossa história entregando verdadeiramente ao Senhor e evitando pecar. É viver uma vida de santidade. É impossível. Não é impossível. Não é impossível. Se você tiver Jesus no seu coração, você pode até pecar, mas será pecados pequeniníssimos em relação àqueles pecados grandes quando a gente anda afastado do Senhor, que a gente faz, né? As escolhas com as próprias mãos, às vezes o desejo da carne. Então ande com Deus, que você vai andar em santidade. Davi, mesmo no meio do pecado, ele buscou a Deus e reconstruiu sua vida.
Lugar de pecador é na presença de Deus. Diante de Deus você pode reconstruir sua vida, mas antes da reconstrução você deve arrepender. E arrepender de todo o coração. Não é arrepender hoje e amanhã fazer de novo, não. É arrepender de todo o coração. Deus se alegra com o coração quebrantado, humilde, que pede perdão. Então, abandone seu pecado e construa uma nova etapa da sua vida com Deus. Afaste de tudo aquilo que te faz pecar. Afaste de tudo aquilo que te afaste de Deus. Se para isso for preciso que você afaste de algumas amizades, afaste. Se para isso for preciso que você afaste de algumas colegas de trabalho, afaste. Porque o pecado gera consequência. E as consequências do pecado não são boas. Olha, através de um erro de Davi, através de um pecado de Davi, toda a sua família sofreu com aquilo, né? Então, que a gente possa, a cada dia mais, viver uma vida santa na presença do Senhor. E essa é a minha mensagem de hoje, que é o pecado e suas consequências. E que tudo aquilo que eu não falei aqui, o Espírito Santo possa continuar a ministrar no seu coração e a te mostrar tudo que você tem que abandonar. Tudo que você tem que reconstruir na presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Amado Deus e querido Pai, obrigada por mais um momento na sua presença. Obrigada por mais um tempo com Deus. Obrigada pela vida de cada um que está aqui ao vivo comigo e pela vida daqueles que estarão assistindo depois. Obrigada, Senhor, pelo ar que respiramos. Senhor, nos ensina a viver uma vida de santidade com o Senhor. Nos dê força, Pai. Nós sabemos que é difícil viver sem pecar. Mas quando o Senhor está no controle, nós podemos sim. Porque no Senhor nós somos mais do que vencedores. Obrigada por sempre nos perdoar pelos nossos erros e pelos nossos pecados. E obrigada, Pai, por nos corrigir. Porque eu sei que se não tiver a correção, a gente vai viver sempre repetindo a mesma coisa, os mesmos erros. Pai, que nós possamos aprender com a correção do Senhor. Oh Deus, nos ensina a ser fiel a Ti, nos ensina a ouvir a Sua voz, nos ensina a Te obedecer, nos ensina a matar os desejos carnais e viver daquilo que o Espírito Santo tem para nós. Nos afasta, Pai, de todos os nossos pecados e se aproxime de nós. Nós queremos uma vida próxima do Senhor. Nos ensina a orar mais, a jejuar mais, a buscar mais, a ler mais a Tua palavra. Deus, eu entrego nas Tuas mãos a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Só o Senhor sabe o que cada um tem passado. Só o Senhor sabe o motivo da tristeza, da angústia, da chateação. Só o Senhor sabe, Deus, o que passa no coração de cada um. Então, em nome de Jesus, nos visita com a Tua paz, com a Tua glória, com o Teu carinho, com a Tua mansidão. Deus, em nome de Jesus, se tiver alguém aqui que está enfermo, alguém da família, cura os enfermos. Que nós sabemos que só o Senhor tem o poder da cura. Pai, se tiver alguém aqui desempregado, abre portas do emprego. Em nome de Jesus, abre portas, Pai. Se tiver alguém aqui triste, angustiado, deprimido, vazio, que o Senhor possa preencher todo o vazio, tirando toda a tristeza, toda a angústia, toda a chateação. Joga por terra todo o desespero. Aumenta a nossa fé, a nossa esperança. Nos coloca, Pai, debaixo das Tuas asas. Manda um exército de anjos acampar ao nosso redor e nos livra de todo o mal. Nos protege, Senhor, nos guarda. Deus, salva o Teu povo. Toque no Teu povo para que eles possam arrepender dos Teus pecados. Escreve, Senhor, o nosso nome no livro da vida e joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Nos mostra tudo que nós temos que mudar. Nos mostra tudo que nós temos que afastar. Muda em nós.
tudo que precisa ser mudado. Repete comigo. Senhor Jesus, sonda-nos, transforma-nos, quebranta-nos, enche-nos. Em nome de Jesus, faça a tua vontade na nossa casa, na nossa vida e na nossa família. Em nome de Jesus, amém. Amém? Obrigada a todos que ficaram aqui até agora. Obrigada pela participação de todos. E eu conto com a presença de todos vocês amanhã às 9h30. Última live da semana amanhã, tá? Conto com a presença de todos vocês. Fique com Deus, que Deus possa abençoar, guardar e proteger cada um de vocês. Boa noite.